Capítulo 11. A armadilha. Em uma entrevista, Andrew Walls, um célebre historiador do cristianismo mundial, observou que, seja qual for o lugar onde as outras grandes religiões mundiais tenham começado, é ainda nesse lugar que fica seu centro até os dias de hoje. O islamismo começou na Arábia, em Meca, e o Oriente Médio ainda é o centro do islamismo em nossos dias. O budismo começou no Extremo Oriente, e lá ainda é seu centro até hoje. O mesmo aconteceu com o hinduísmo. Começou na Índia e ainda é predominantemente uma religião indiana. O cristianismo é uma exceção à regra. Seu centro está em constante mudança, sempre em peregrinação. Seu centro de origem foi Jerusalém, mas em virtude dos gentios helenistas, considerados bárbaros impuros, abraçarem o cristianismo com tamanho vigor, o centro do cristianismo deslocou-se para o mundo helênico mediterrâneo, para Alexandria, norte da África e Roma, e lá permaneceu por vários séculos. Até que outro grupo de bárbaros impuros, os europeus do norte, os francos, os anglo-saxões e os celtas, se apegou de tal forma à fé cristã que logo o centro do cristianismo migrou de novo, dessa vez para o norte da Europa. Nesse local, e na América do Norte por intermédio da colonização e migração, o centro do cristianismo permaneceu por milhares de anos até se deslocar mais uma vez recentemente. No século XX, o cristianismo retrocedeu na Europa e na América do Norte mal consegue acompanhar o crescimento populacional. Enquanto isso, na América Latina, África e Ásia, o cristianismo vem crescendo em um ritmo de até 10 vezes a taxa do crescimento populacional. Na década passada, ultrapassamos uma barreira importante. Mais de 50% dos cristãos que existem hoje no mundo vivem no hemisfério sul. Por exemplo, na virada do século, havia nos Estados Unidos aproximadamente 2,5 milhões de fiéis episcopais e anglicanos. Somente na Nigéria havia 17 milhões de anglicanos e em Uganda 8 milhões. Portanto, somente nesses dois países viviam mais de 10 vezes a quantidade de anglicanos que viviam nos Estados Unidos. Em 1990, a África tinha somente 1% de sua população formada por cristãos. Hoje, os cristãos já são aproximadamente metade da população africana. Há uma previsão de que, nos próximos 50 a 70 anos, o centro do cristianismo irá completar esse ciclo de deslocamento dos países europeus e dos Estados Unidos. Migrará mais uma vez, como tem feito sempre. Na entrevista com Andrew Walls, fizeram-lhe a seguinte pergunta: por que isso acontece? Se o centro das demais religiões permanece constante, por que o centro do cristianismo muda constantemente? Walls respondeu: deve-se concluir, segundo penso, que o cristianismo traz em seu âmago certa vulnerabilidade, certa fragilidade. Pode-se dizer que essa é a vulnerabilidade da cruz. O coração do evangelho é a cruz, e a cruz tem tudo a ver com a atitude de abrir mão do poder, distribuir recursos e servir. Walls sugeriu que, quando o cristianismo se vê em uma posição de poder e riqueza por um longo período, a mensagem radical do pecado, da graça e da cruz pode se calar ou até mesmo se perder. Quando isso acontece, o cristianismo começa a se transformar em uma religião conveniente e segura para pessoas respeitáveis que se esforçam para serem boas. Com o tempo, torna-se praticamente estagnado nesses lugares e seu centro se desloca para outros locais. Preso na armadilha. Walls afirma que o centro do cristianismo está sempre migrando para longe do poder e da riqueza. Essa história do Evangelho de Marcos nos ajuda a entender por quê. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10, 17. Nos relatos paralelos dos outros evangelhos, ficamos sabendo que se trata de um jovem, mas de um jovem poderoso. Por isso, ele é com frequência chamado de o jovem rico. E Marcos continua sua narrativa. Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só que é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre,
tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Marcos 10, 18 ao 22. Jesus diz a esse jovem envolvido em uma busca espiritual algo que ele não conseguiu aceitar. À medida que o jovem se retira, observe a reação dos discípulos. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para alguém que tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Marcos 10, do 23 ao 25. Já notou que alguns dos ditos de Jesus são como um pirulito ou uma bala dura? Não são como o chocolate que derrete na boca, você engole e logo acaba. Apenas um prazer momentâneo. No caso de um pirulito ou de uma bala dura, se você tentar engoli-los muito depressa, vai parar na cadeira do dentista ou se engasgar. Muitos dos ditos de Jesus são assim. É preciso debruçar-se sobre eles, ir ao fundo ou mesmo ao longo deles, e somente então será recompensado com camadas e camadas de uma doçura crescente. Jesus deixa aqui um dito notoriamente árduo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Era uma declaração tão polêmica naquela época quanto o é em nossos dias. Observe mais uma vez a reação dos discípulos. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Marcos 10, do 24 ao 27. Muitos acreditam que não se pode ajuntar uma grande riqueza sem tirar vantagem dos outros. Essa premissa encontra-se por detrás de muitas filosofias políticas e econômicas. A premissa de que ninguém pode ficar rico sem pisar nos outros. Até mesmo possuir muitos bens ou riqueza é visto como algo injusto. Diante disso, pode ser que você esperasse ver os discípulos dizerem a Jesus: Excelente, mestre! Ficamos felizes em saber que o Senhor não deixará nenhum rico entrar no seu reino. Eles têm escapado das consequências de sua própria exploração há tempo suficiente. Mas não foi essa a reação deles. Em vez disso, eles disseram: Se ele não pode ser salvo, quem pode então? Os discípulos vinham de uma cultura que não via a riqueza como algo maligno, mas antes como uma recompensa pelo adequado comportamento moral. Eles acatavam a visão de quem vivesse como uma pessoa de bem seria recompensada por Deus com prosperidade. Essa era, por exemplo, a cosmovisão dos amigos de Jó, em seu respectivo livro no Antigo Testamento. Eles assumiam que a prosperidade material significava que a pessoa estava levando uma vida correta e que Deus estava satisfeito com ela, enquanto a pobreza era um sinal do contrário. Contudo, a resposta que Jesus deu ao jovem rico mostra que ele não assinava embaixo dessas cosmovisões simplistas. Ele não via uma grande riqueza necessariamente como fruto de exploração, nem como algo que era sempre um sinal de virtude e do favor divino. Repare como Jesus lida com o jovem nessa passagem. Ao fazer referência a vários dos 10 mandamentos, Jesus está fazendo a ele algumas perguntas implícitas. Por exemplo, a ninguém enganarás, em outras palavras, você falseou os fatos nos negócios que fez? Ou quando disse não furtarás, não dirás falso testemunho, Jesus estava perguntando: já roubou ou explorou alguém? Já tomou das pessoas coisas que lhe pertenciam por direito? E o jovem rico lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Em outras palavras, ele estava dizendo a Jesus: Não, com toda a riqueza que possuo, sempre agi com justiça, bondade e equidade.
Nunca pequei em nenhum desses aspectos. Jesus não se voltou para ele e disse, mentiroso. Ele simplesmente aceitou a resposta. Embora evidentemente alguém possa acumular riquezas por meios imorais, é possível ficar rico e se manter assim agindo com virtude. Isto é, tendo disciplina, visão, paciência e sabendo esperar pela recompensa. Vemos aqui que Jesus não tem um problema ideológico com a geração de riqueza em si. Ele não diz que ter dinheiro seja algo errado ou injusto em si mesmo. No entanto, ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao longo dos séculos, as pessoas têm tentado lidar com essa afirmação das formas mais engraçadas. Algumas dizem, bem, Jesus não estava falando de uma agulha de verdade. Nos tempos de Jesus, havia nos muros de Jerusalém uns portões tão estreitos que era difícil um camelo passar por eles, especialmente se o animal estivesse carregando uma carga muito grande. Mas, se alguém tirasse a carga de cima do camelo e este prendesse o fôlego enquanto fosse puxado pelo portão, era difícil, mas não impossível que o animal conseguisse entrar por ele. Alguns dizem, Jesus não está falando de um camelo. Em aramaico, a palavra que significa barbante tem uma pronúncia muito parecida com a palavra camelo. O que Jesus realmente está tentando dizer é que é muito difícil um barbante entrar no buraco de uma agulha, mas se você umedecê-lo com um pouco de saliva e direcioná-lo com cuidado para dentro do buraco da agulha, não é impossível conseguir que ele passe. Explicações como essas ultrapassam os limites. Acredito estar muito claro o que Jesus queria dizer com essa metáfora. Toda cultura recorre a metáforas vívidas como essa. Pense no ditado popular: é mais fácil galo criar dente. É impossível um galo criar dente, assim como é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Da mesma maneira, é impossível um rico entrar no reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Mas há uma importante nuance aqui. Jesus não quis dizer que é pecado ser rico. Não quis dizer que todos os ricos são maus e todos os pobres bons. Jesus não fez asserções tão vulgares. Nem estava dizendo, por outro lado, apenas tomem cuidado de não se deixarem levar pela ganância, sejam generosos de vez em quando. Não. Jesus estava dizendo que há algo de radicalmente errado com todos nós, mas que o dinheiro tem um poder especial de nos cegar para isso. De fato, o dinheiro tem tamanho poder de nos enganar a respeito de nossa verdadeira condição espiritual que necessitamos de uma intervenção divina graciosa, miraculosa para ver isso. É algo impossível sem Deus, sem o milagre, sem a graça. Revelando a armadilha. Considere como Jesus aconselhou o jovem rico. Sim, esse era um homem que precisava de aconselhamento, muito embora por fora parecesse completamente bem. Ele era rico, jovem e provavelmente de boa aparência. É difícil alguém ser rico e jovem e não ter boa aparência. Mas ele não estava bem. Se estivesse, não teria jamais se ajoelhado diante de Jesus e perguntado: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Qualquer judeu devoto teria sabido a resposta para essa pergunta. Os rabinos estavam sempre fazendo essa pergunta em seus escritos e ensinos, e a resposta deles era sempre a mesma. Não havia diferentes escolas de pensamento em torno dessa questão. A resposta era: obedeça aos mandamentos de Deus e evite todo pecado. Esse jovem rico deveria saber essa resposta. Por que então ele estava perguntando isso para Jesus? A resposta de Jesus, repleta de discernimento, uma coisa te falta, permite que captemos a essência da luta que se travava no coração do jovem rico. Ele estava dizendo: sabe de uma coisa? Eu fiz tudo o que é certo, sou bem-sucedido em termos financeiros, sociais, morais e religiosos. Ouvi dizer que tu és um bom mestre. E me pergunto se há algo que deixei escapar, algo que não estou percebendo. Sinto que falta alguma coisa. É evidente que lhe faltava alguma coisa. Isso porque ninguém que conte com aquilo que vem fazendo para ganhar a vida eterna a encontrará, pois, a despeito de tudo o que alcançar, sempre sentirá um vazio, uma insegurança, uma dúvida. Alguma coisa obrigatoriamente faltará.
como alguém poderá saber se é bom o bastante? Se andar pelas ruas de Nova York, verá uma porção de gente com cara de perfeito. Mas, ao menos que queira ser processado por assédio, você não pode fazer algo de que gostaria muito, ou seja, chegar em algum deles e dizer: "Você é tão perfeito quanto parece?" Seriam obrigados a dizer que não, pois todo dia se olham no espelho e conhecem suas cicatrizes e imperfeições. Na verdade, um dos motivos pelos quais muitas dessas pessoas são tão belas é pelo fato de terem gastado tempo, energia e enormes recursos na tentativa de encobrir seus defeitos. Mas, ainda assim, se olhar bem de perto para algo ou alguém, verá defeitos e marcas. Temos nessa passagem um homem preparado que estudou nas melhores escolas, tem à sua frente a promessa de um futuro brilhante, já ganhou muito dinheiro e tem apenas uns 28 anos de idade. No entanto, para sua surpresa, ele se vê à procura de gurus e rabinos, como quem diz: "Ainda me falta alguma coisa." Você sabe o que me falta? Já conquistei muitas coisas, mas ainda sinto que há mais uma coisa que preciso fazer. Estou pronto a investir em meu histórico espiritual. O que preciso acrescentar nele? Estou disposto a fazer algumas mudanças. Apenas me diga o que tenho que fazer. Jesus diz a ele o que fazer. Mas o conselho de Jesus é como um soco na boca do estômago do jovem rico. Jesus começa sua resposta esboçando o golpe. A primeira coisa que ele diz ao jovem é: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus." Isso é um indício, uma prévia do que vem pela frente. Jesus não está dizendo que não é bom. Ele não está dizendo: "Por que me chamas bom? Eu, Jesus, não sou bom." O que ele está dizendo é: "Por que você está andando com alguém que você considera apenas um rabino normal, um ser humano qualquer, e o chama de bom? Há falhas nos seus conceitos de bondade e maldade." Esse foi apenas um indício. Mas, então vem o golpe. Jesus já tinha aceitado o que o jovem havia dito sobre ter obedecido aos 10 mandamentos e ter vivido uma vida íntegra. O que Jesus diz a ele vai mais longe. Ele prossegue dizendo ao jovem rico aquilo que ele precisa fazer. "Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Em outras palavras, Jesus está dizendo: se quer me seguir e ganhar a vida eterna, é evidente que não deve cometer adultério, que não deve lesar as pessoas e nem matá-las. É óbvio que não deve fazer coisas más. Mas, se você apenas se arrepender das coisas más, tudo isso apenas fará de você uma pessoa religiosa. Se quer a vida eterna, se quer ter intimidade com Deus, se quer se livrar dessa incômoda sensação de que ainda lhe falta alguma coisa, se ainda não conseguiu encontrar um jeito de se livrar da mancha do pecado, você tem que mudar a forma como se relaciona com seus talentos e sucessos. Tem que se arrepender da forma como vem usando as coisas boas que possui. E existem diversas formas como usamos as coisas boas. Pode ser que as estejamos usando para lidar com as imperfeições que mais ninguém consegue enxergar. Pode ser que estejamos incessantemente tentando transformar a riqueza material em um tesouro espiritual, a fim de lidar com nossa sensação de pobreza interior. O que estejamos tentando transformar, ou que estejamos tentando transformar a beleza física em beleza espiritual, como forma de lidar com a sensação da deformidade interior. Também pode ser que as estejamos usando para nos sentir superiores em relação aos outros, ou para fazer com que façam aquilo que queremos que eles façam. E, acima de tudo, pode ser que estejamos apontando para as coisas boas que possuímos, nossas conquistas e realizações, e dizendo a Deus: "Veja só o que conquistei. O Senhor deve responder às minhas orações." Podemos usar tudo de bom que possuímos para controlar a Deus e as outras pessoas. Assim, o que Jesus está dizendo ao jovem rico nessa passagem é: você colocou sua fé e confiança na riqueza que possui, nas suas conquistas. Mas esse seu esforço o está distanciando de Deus. Nesse exato momento, Deus é como se fosse o seu patrão, mas não é o seu salvador. E eis um modo como você pode perceber isso.
Quero que você imagine sua vida sem o dinheiro que possui. Quero que imagine que não possui mais nenhum tostão. Não tem mais herança, patrimônio, servos, nem imóveis. Imagine que perdeu tudo isso. Tudo que tem é a mim. Acha que consegue viver assim? Como o jovem rico reagiu ao conselho de Jesus? Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitos bens. A melhor tradução para a palavra que temos aqui, triste, seria angustiado. Retirou-se angustiado. Deixe-me explicar a minha preferência por essa tradução. Há uma passagem no Novo Testamento em que a mesma palavra, no grego, é usada em relação a Jesus. Mateus registra em seu evangelho que, no jardim de Getsemane, Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Mateus 26:37. Por quê? Porque ele estava prestes a experimentar a suprema mudança, a suprema desorientação. Estava prestes a perder a alegria de sua vida e o cerne de sua identidade. Estava prestes a perder seu pai. Jesus estava prestes a perder seu centro espiritual, seu próprio ser. Quando Jesus desafiou o jovem rico a abrir mão de sua fortuna, esse jovem começou a angustiar-se, pois o dinheiro era para ele o que o pai era para Jesus. Era o cerne de sua identidade. Perder sua fortuna seria como perder a si mesmo. Como perder aquela tênue sensação de que ele tinha conseguido acobertar sua mancha. Uma coisa é ter Deus como patrão, como exemplo, como mentor, mas se você quer que Deus seja seu salvador, terá que o colocar no lugar daquilo que seja um salvador para você. Todos nós temos algo desse tipo. O que você considera como seu salvador? Se você quer ser um cristão, é evidente que se arrependerá de seus pecados, mas depois que fizer isso, terá que se arrepender de como tem usado as coisas boas que possui para ocupar o lugar que deve ser de Deus. Se deseja ter intimidade com Deus, se quer se livrar dessa sensação de que algo está faltando em sua vida, Deus terá que se tornar aquele que você ama com todo o coração, com todas as suas forças. Você percebe quantas nuances a resposta de Jesus contém? O problema do jovem rico não está no valor que ele atribui a seus recursos financeiros, mas sim no valor que ele atribui à sua moral. Está na sua noção de que ele não precisa da graça de Deus. Como você sabe, o cristão é uma pessoa que sabe que o fato de ser cristão é algo impossível, um verdadeiro milagre. Como você sabe, o cristão é uma pessoa que sabe que o fato de ser cristão é algo impossível, um verdadeiro milagre. E que não há nada de natural nisso. Vai contra todo o mérito que alguém possa ter. Todos nós devemos reconhecer que temos depositado nossa esperança em alguma forma de mérito pessoal. É esse nosso mérito pessoal. O valor que atribuímos à nossa moral que nos impede de compreender a cruz. O que aconteceu com o jovem rico é semelhante a outro encontro posterior, registrado no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, em que houve um grau menor de confrontação. Nesse último episódio, assim como no do jovem rico, Jesus demonstra que a lei exige que entreguemos tudo a Deus. O mestre da lei fica impressionado com a sabedoria de Jesus e ele, então, assim como o jovem rico, faz uma pergunta a Jesus. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Marcos 12:28. Essa pergunta tem a intenção de ser uma cilada para Jesus, mas ao mesmo tempo parece ser sincera. O escriba de fato quer saber a resposta. Os mestres da lei eram escribas e estudiosos profissionais da lei. Dedicavam a vida a estudar, classificar e categorizar a lei. Alguns deles chegaram a encontrar uma quantidade de 613 regras na lei do Antigo Testamento. Eles estavam sempre tentando distinguir as regras de maior peso das de menor peso. A pergunta fundamental era: das centenas de regras e mandamentos, qual é o mais importante? Veja como Jesus responde a isso. Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, Senhor. Jesus respondeu:
O principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Marcos 12, do 29 ao 31. Jesus responde com 2 mandamentos da escritura hebraica. O primeiro deles é Deuteronômio 6, do 4 ao 5. Essa passagem incluía o Shema, profissão de fé que os judeus piedosos recitavam de manhã e à noite, assim como o mandamento para que amemos a Deus com todo o ser. Jesus buscou o segundo mandamento em Levítico 19, 18, o mandamento para que amemos ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus sintetiza toda a lei de Deus em um único princípio: amar, sendo que esse amor deve ser dirigido a Deus e aos outros. Nesse ponto, Jesus alcança o coração do principal dilema da ética. Há séculos, os grandes pensadores têm sentido a existência de uma tensão entre lei e amor. Devo agir segundo a lei ou segundo o amor? Jesus não está escolhendo uma ou 2 regras e colocando-as em cima das demais. Nem está escolhendo o amor em detrimento da lei. Antes, ele está mostrando que o amor é o que cumpre a lei. A lei não será cumprida a não ser que seja obedecida como uma forma de dar e demonstrar amor a Deus e ao próximo. Ao ouvir a resposta de Jesus, o escriba retirou-se entristecido, como fizera o jovem rico. Ao ouvir a resposta de Jesus, o escriba retirou-se entristecido, como o fizera o jovem rico? Marcos continua seu relato. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. É verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos 12, 32 e 33. O escriba reconhece que esses 2 mandamentos são os mais importantes que existem. A referência que ele faz a holocaustos e sacrifícios demonstra que essas coisas não conseguem resolver a questão do pecado. Nessa passagem, vemos esse escriba prestes a reconhecer o quanto o padrão estabelecido pela lei é impossível, ou seja, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem de bem satisfazer as exigências da lei. Quanto mais perto ele chega desse entendimento, mais perto está de compreender o Evangelho. Se nos concentrarmos exclusivamente em regras e regulamentos, poderemos começar a nos sentir muito justos. Mas, quando olhamos para a atitude de coração sobre a qual a lei está de fato falando e exigindo, começaremos a perceber o quanto necessitamos de graça e misericórdia. Mas, como Jesus avaliou a resposta do escriba? Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. Marcos 12, 34. Sentimos que a resposta de Jesus, você está chegando perto, deve ter provocado arrepios nesse escriba. Aparentemente, a resposta dada ao escriba foi quase a mesma dada ao jovem rico. Uma coisa te falta. Contudo, a resposta ao jovem rico provocou uma reação mais próxima da náusea. O que estava por trás das perguntas era semelhante às perguntas. As perguntas foram semelhantes, mas as respostas foram completamente diferentes. Somente um deles foi capaz de enxergar a armadilha. O que estava por trás das perguntas era semelhante. As perguntas foram semelhantes, mas as respostas foram completamente diferentes. Somente um deles foi capaz de enxergar a armadilha. Evitando a armadilha. Qual é a sua atitude em relação ao dinheiro? Não é coincidência o fato de que, para cada vez que Jesus alerta sobre construirmos nossa vida com base em sexo e romance, ele alerta 10 vezes sobre o perigo de fazermos o mesmo em relação ao dinheiro. O dinheiro sempre tem sido visto como um dos salvadores mais comuns.
A possibilidade de frequentar restaurantes badalados, de comprar coisas novas e interessantes, de transitar em círculos profissionais ou de amizade, todas essas coisas provavelmente são mais importantes para você do que percebe. Mas como saber se o dinheiro para você é mais do que apenas dinheiro? Seguem algumas dicas. Você é incapaz de abrir mão de quantia significativa de dinheiro. Sente-se atemorizado diante da perspectiva de ter menos dinheiro do que está acostumado. Repare em pessoas que estão sendo mais bem-sucedidas que você, muito embora você tenha trabalhado mais ou seja um ser humano melhor do que elas, e o sucesso delas aborrece você. Quando isso acontece, você já está com o pé na armadilha, pois o dinheiro não se tornou apenas uma ferramenta. Agora é uma medida de sucesso. É a sua essência, a sua identidade. Não importa quanto dinheiro você possua, embora o dinheiro não seja intrinsecamente mal, ele possui um poder incrível para afastá-lo de Deus. Mas note o que Marcos escreveu quando Jesus conversava com o jovem rico. Olhando para ele, Jesus o amou. Marcos 10, 21. Por que o coração de Jesus de repente se encheu de amor para aquele homem? Por que o coração de Jesus de repente se encheu de amor por aquele homem? Jesus evidentemente era uma pessoa amorosa, mas declarações abertas como essa sobre a ternura de Jesus em relação a alguém em especial são raras nas narrativas dos evangelhos. Será que Jesus o amou pelo potencial que via no jovem para ser um líder? Ou foi por causa do que o jovem lhe disse? Não acredito que não foi por isso. Não, acredito que não foi por isso. Mas note o que Marcos escreveu quando Jesus conversava com o jovem rico. Olhando para ele, Jesus o amou. Marcos 10, 21. Por que o coração de Jesus de repente se encheu de amor para aquele homem? Evidentemente, era uma pessoa amorosa, mas declarações abertas como essa sobre a ternura de Jesus em relação a alguém em especial são raras nas narrativas dos evangelhos. Será que Jesus o amou pelo potencial que via no jovem para ser um líder? Ou foi por causa do que o jovem lhe disse? Não, acredito que não foi por isso. Jesus, que nessa época tinha cerca de 31 anos, olha para aquele jovem e se identifica com ele. Jesus também era um jovem rico, bem, mais rico do que aquele jovem poderia imaginar. Ele havia vivido na dimensão incompreensível de glória, riqueza, amor e alegria da Trindade por toda a eternidade. Mas já tinha deixado essa riqueza para trás. Paulo nos diz que, embora Jesus fosse rico, ele se fez pobre por nós. 2 Coríntios 8, 9. Estou abraçando uma pobreza maior do que qualquer pessoa já conheceu, diz Jesus. Estou abrindo mão de absolutamente tudo. Por quê? Por você. Agora é a sua vez de abrir mão de tudo para me seguir. Se eu abrir mão de tão grande riqueza por você, por que não consegue abrir mão de sua pequena riqueza para me seguir? Não estou pedindo que você faça nada mais do que eu mesmo já fiz. Eu sou o maior dos jovens ricos que abriu mão da maior de todas as riquezas por você. Agora é sua vez de abrir mão de sua riqueza por mim. Quando entender que Jesus é o verdadeiro jovem rico, isso mudará sua atitude em relação ao dinheiro. Por exemplo, você não vai ficar mais tentado a calcular de quanto tem que abrir mão, mas procurará calcular do quanto pode abrir mão. A cruz será o verdadeiro padrão do quão generoso você será. Jesus está dizendo: quero que sua atitude em relação ao dinheiro seja totalmente transformada e retrabalhada por aquilo que fiz na cruz. Isso o leva a pensar no que Jesus fez por você. Isso o leva a pensar no que Jesus fez por você. Quando isso realmente começar a mexer com você, a deixá-lo maravilhado, a fazê-lo chorar, você terá uma chance na luta para evitar a armadilha. Quando isso realmente começar a mexer com você, a deixá-lo maravilhado, a fazê-lo chorar, você terá uma chance na luta para evitar a armadilha. Permitir que o sacrifício de Jesus o comova. Permitir que o sacrifício de Jesus comova você tirará a importância que o dinheiro possui diante de seus olhos.
O sucesso humano passará a ser nada mais do que o sucesso humano. A aprovação passará a ser apenas aprovação. Você pode dar dinheiro ou conservá-lo, dependendo do que for melhor no momento. A única maneira que conheço de lutar contra o poder que o dinheiro tem na sua vida é olhando para o maior dos jovens ricos, o maior de todos, que abriu mão de absolutamente tudo o que tinha para vir até você, para salvá-lo e amá-lo. Jesus disse: meu poder está sempre se afastando de pessoas que amam o poder e o dinheiro. Meu poder está sempre se movendo em direção às pessoas que abrem mão disso, assim como eu. Em qual desses grupos você quer estar?